Hoje não tinha o controlezinho sempre. Ah, não, vou te dar. Pessoal que está online, consegue me ouvir? Sim, ok. Então, vou colocar tela cheia. Não é tela cheia. Você tem que mais mim? Acho que Não tem que fazer. vai ficar ali. Controle, aqui vai, aqui volta. E aí? Não vai ter laserzinho, né? Não, dá pra usar, mas ninguém vai ver. Como? O botão do meio. Mas ninguém vai ver. Alguém tá vendo o laserzinho aí? Não. Não. Era só. Tudo bem. Então, Pra fechar, obrigado. Se alguém chegar. é que se fechar ninguém abre, né? Então deixa eu encostar. Não para fechar? Não fecha. Não fecha não, deixa quieto. Se fizer barulho, a gente fecha. Tá. Então, já vamos começar. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes mais no seminário. Então, hoje, o Rua que vai apresentar sobre moderação de consenso, modalidade de redes. E é isso. Então, vou deixar com o Rua aqui para apresentar. Obrigado, Jonas, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela presença. Hoje eu vou apresentar sobre moderados e formação de consenso, modelo de Defoe. Esse trabalho foi orientado pelo professor Fábio Prats. Essa aqui é a estrutura de apresentação. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a grande área de estudo, que é sistema de partículas interagentes. Depois eu vou especificamente falar do modelo de Defoe e um pouco dos aspectos teóricos, mas também de maneira breve, não pretendo fazer nenhuma demonstração aqui hoje. E finalmente eu vou para o capítulo 3, que é quando eu vou abordar a exploração que nós fizemos acerca do modelo por meio de simulações. Então, sistema de partículas interagentes. Essa grande área, a formalização dessa grande área é atribuída a dois grandes matemáticos. O da esquerda, Frank Spitzer, que é um matemático estadunidense, e o da direita, um matemático soviético, da União Soviética, Roland Dobryshin. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O trabalho foi formalizado pelos dois de forma independente. Tá? Então, eles não são as pessoas que criaram a área, mas foram responsáveis pela formalização e de forma independente. Um nos Estados Unidos, um americano e o outro da União Soviética. Mas o que é sistema de partículas interagentes? Sistema de partículas interagentes seriam modelos matemáticos que são utilizados para estudar, para descrever o comportamento de uma coleção de partículas ou agentes em algum espaço social. Então a gente basicamente modela o comportamento social por meio desses modelos. E a evolução, a dinâmica do modelo ocorre por meio de cadeias de Markov, de processos markovianos. Então basicamente a formalização que eu me referi no primeiro slide é essa. Eles conseguiram colocar matematicamente esse processo em termos de cadeias de Markov. Aqui eu trouxe um exemplo de o que seria necessário para a gente poder definir um sistema de partícula interagente. Então, basicamente, você atribui a cada agente do seu modelo um estado ou um tipo, que é basicamente definido por essa função que eu chamei de ODT. Então, o estado de algum agente no tempo t será definido por essa função que vai de alguma rede, do seu espaço social, que nesse caso aqui eu coloquei ZD, até algum conjunto discreto, contínuo, dependendo de como você vai classificar. Nesse exemplo aqui eu coloquei um conjunto que vai de 0 a k-1, você pode classificar como tipos, quanto de alguma coisa alguém tem, mas poderia ser só 0, 1, poderia ser também um conjunto de cores, de opiniões, e aí vai depender realmente do que você quer modelar. Então você tem essa função que define o estado e a dinâmica é de acordo com essa outra função, eu chamei de CJ, ela define a probabilidade de ter a transição do estado I para o estado J, do sítio X no tempo T. Então ali tem um limite em prol de epsilon, porque seria em termos de cadeias de Markov a tempo contínuo, mas isso poderia ser também a tempo discreto. Então ali você tem a probabilidade no tempo OT mais epsilon, o sítio X é igual a J, dado que no tempo anterior ele era I, e você conhece também toda a rede no tempo T. Isso seria essa função que é em prol somente dos vizinhos de X. Então isso é basicamente o que você precisa para definir o sistema de partícula interagente. Se tiver um pouco abstrato, não tem problema, a gente vai trabalhar com um modelo específico aqui e aí vai ficar mais claro. E aqui eu coloquei somente um desenho para ilustrar
o que seria um sistema em que cada estado é uma cor. Ali é uma distribuição possível de um sistema de partícula interagente em que para cada agente eu atribuo uma cor. Mas o que é o modelo de Defuan? Nesse capítulo 2 eu vou definir o modelo, brevemente vou falar qual é o resultado que nós temos principal e que foi estudado, e o que é que nós fizemos durante esse trabalho. Então, para definir o modelo de Defuan, primeiro nós consideramos um grafo ou finito ou infinito, mas com um grau limitado. O modelo de Defuan com os parâmetros θ maior do que 0 e μ entre 0 e meio é definido da seguinte forma. No tempo zero, a cada sítio eu vou atribuir uma opinião, que vai ser uniformemente distribuída em 0 e 1. Então, cada pessoa vai receber um número entre 0 e 1, que eu vou definir como sendo a opinião desse agente. Para cada elo, independentemente do processo anterior, eu vou atribuir um relógio Poisson, que vai definir quando que vão ocorrer as interações. E o valor do vértice V do sítio V no tempo t é denotado por essa função ℏt, que é a função que vai definir a opinião do agente. E como é que ocorre, então, a evolução do processo? Como é que é essa dinâmica? A tempo contínuo, nós podemos definir dessa forma o eta de t menos de u como sendo A, que seria o limite do eta s quando s se aproxima do tempo t. Isso é só uma definição porque no tempo contínuo nós não temos a mesma percepção do que seria o próximo tempo que no discreto, né? Facilmente você sabe o que é o anterior e o que é o próximo. Mas aqui vocês podem pensar como sendo opinião no tempo t menos 1. Então, se a opinião no tempo t menos 1 é A, como é que vai ser a opinião no próximo tempo? Vai ser dada da seguinte forma. A opinião no tempo t é a opinião anterior mais μ vezes a diferença das duas opiniões. Isso se a diferença da opinião dos dois agentes for menor do que ou igual a θ. O que é que isso significa? Esse é um modelo de opinião de confiança limitada. Então, para poder ter interação, você tem um limitante ali, você tem alguém que vai definir se você interage ou não. As pessoas só interagem em quem estão a uma certa distância dela no máximo, que nesse caso é θ. Então, se, por exemplo, o meu θ é meio, eu tenho opinião 0 e alguém tem opinião 3/4, essa pessoa não vai interagir, porque a distância entre as opiniões delas são maiores do que θ. E nesse caso, se é barrado a interação, os dois agentes mantêm a mesma opinião. Então, se a diferença é menor ou igual a θ, o que é que vai acontecer? Vai ser a opinião anterior mais μ vezes a diferença das duas opiniões. Geralmente, nós consideramos μ com valor máximo de meio, e o que é que isso faz com que aconteça? Os dois agentes vão para o ponto médio das opiniões. Então, se alguém tem opinião 0, outra pessoa tem opinião meio, e o valor de θ é meio, depois da interação, os dois vão para 1/4. É isso que acontece. Veja que é um modelo que tenta reproduzir o que acontece na interação social normal. Geralmente nós interagimos com quem é extremista, por exemplo. Uma pessoa que é de extrema esquerda dificilmente vai interagir com alguém que é de extrema direita. Então é aí que entra esse parâmetro θ, que classifica o modelo como um modelo de confiança limitada. Dessa forma, a gente pode ver o modelo como de opinião, em que cada sítio é um indivíduo, a função ℏt seria a opinião desse indivíduo no tempo t, θ é a abertura que a pessoa tem para ouvir, e μ é a abertura que a pessoa tem para mudar. Alguma dúvida até aqui? Então, quais são os principais resultados que nós temos? Aqui eu tenho duas imagens da simulação do modelo, que foram do artigo original de 2001, do próprio Defuan. Provavelmente não é essa a pronúncia. À esquerda aqui nós temos a simulação do modelo para θ igual a meio, μ igual a meio e para 2.000 pessoas. Vocês podem ver que as opiniões, cada pontinho aí no gráfico representa a opinião de um agente ao longo do tempo, e elas vão se afunilando. Então, para θ igual a meio, o que parece é que há uma convergência, um consenso, e todo mundo vai para a opinião meio. Enquanto que à direita nós temos também uma simulação, só que para θ igual a 0,2, μ igual a meio e para 1.000 agentes, e nós percebemos a formação de duas comunidades diferentes. Então, pela simulação, a simulação sugere que para θ, pelo menos meio, há um consenso. Alguma dúvida? Esse foi do original. Este outro plot, aqui, esta outra imagem, representa também a simulação do modelo, só que foi feita por Ranchier em 2012. À esquerda, você tem a simulação para θ igual a 0,48. Então, basicamente, o tempo vai de cima para baixo. A cor 0 é representada por branco e a cor preta... a opinião 0 é representada pela cor branca e a cor preta representa a opinião 1. Então, você tem um espectro de cores ali. E na esquerda, vocês podem ver que no final você tem algumas listras, representando que houve a permanência de opiniões diferentes, para θ igual a 0,48.
À direita, você pode ver que à medida que vamos descendo, que é quando o tempo passa, foi tudo ficando de uma cor só. Então é quando houve consenso. De novo, ratificando a ideia de que para θ, pelo menos meio, você consegue ter uma convergência do modelo, uma formação de consenso. Então, como é que matematicamente esse resultado? Lanchier foi um dos primeiros a provar, foi o primeiro, na verdade, a provar que há uma convergência. E ele definiu o consenso ou compatibilidade do modelo de Deform tradicional, que foi definido aqui, dessa forma. Se o limite, quando o tempo vai para o infinito, da probabilidade da diferença das opiniões ser menor do que ou igual a θ, se o limite dessa probabilidade for igual a 1 para todo x, a gente diz que houve consenso. O que é que está acontecendo aqui? A diferença dos agentes é menor do que ou igual a θ. Então, eu estou dizendo que eles podem interagir. Então, se com probabilidade 1, todo agente pode interagir, eu vou dizer que tem consenso. Isso é que a gente diz que a sociedade alcançou compatibilidade. Todo mundo pode interagir com todo mundo. Então, foi dessa forma que ele definiu. E abaixo nós temos o teorema do artigo de 2012. Basicamente, ele definiu como θ crítico, aqui na última linha, o ínfimo de todo θ, tal que esta equação número 4 é válida. E ele provou que este valor crítico de θ é meio. Então, para θ a partir de meio, nós conseguimos um consenso na sociedade, compatibilidade. Lanchier, para provar esse resultado, utilizou alguns artifícios matemáticos um pouco complexos, não tão tradicionais. Utilizou resultados de geometria, análise de algumas áreas. Neste mesmo ano, Hagstrom conseguiu publicar outro artigo provando o mesmo resultado, mas de forma simplificada. E foi baseado neste outro artigo de Hagstrom que nós fizemos o estudo. Como foi que Hagstrom fez? Ele definiu um modelo determinístico e, a partir desse modelo determinístico, ele conseguiu provar a convergência do modelo estocástico. E como é que é esse modelo determinístico? Ele chama de Sherry-Andrick Model e é bem semelhante ao modelo de Deform. No tempo zero, nós vamos dizer que cada sítio vai assumir o valor de acordo com essa função xi. Então, no tempo zero, somente o sítio zero assume o valor 1 e todo mundo é zero. Esse é a condição inicial do modelo Sherry-Andrick. E como é que ocorre a evolução? Para cada tempo 1, 2, 3, etc., a evolução do modelo é obtida através dessa igualdade, dessa equação. Vocês podem ver que é bem semelhante ao que nós temos no modelo de Deform. Então, no tempo i, a opinião, o valor do agente xi de x é o valor anterior, mais mi vezes a média da diferença, vezes a diferença das duas opiniões, dele com a do vizinho. Então a interação é exatamente igual ao modelo de Deform. Só que a diferença é que não tem nada de aleatório neste modelo, é tudo determinístico, então você determina quais são os valores de mi para ocorrer a interação, quem são os agentes que vão interagir, a ordem dessa interação, e também não tem nenhum parâmetro θ que barra a interação. Então todo mundo interage a partir da ordem que você estabelece. Como é que ficaria esse modelo? Mais ou menos assim. Inicialmente você começa com o sítio zero cheio da bebida, que nesse caso eu coloquei o café, e aí a cada tempo que passa, ele passa a bebida para o seu vizinho, mas não mais do que metade do que ele tem. Então o resultado de cada interação é os dois agentes terem a mesma quantidade de bebida. E como eu falei, é determinístico, então você faz o que você basicamente quiser com esse modelo. Tem um dos primeiros resultados, por exemplo, se eu barrar a interação com o sítio menos 1, não vai ter ninguém à esquerda que tenha bebida, e você vai alcançar uma monotonicidade à direita. Então tem muitos resultados. Eu não coloquei aqui os resultados porque não será útil, mas é basicamente isso. Esse foi o modelo que ele definiu. E a pergunta que fica como é que isso ajuda? Como é que isso vai me ajudar a estudar o modelo de Deform? Como foi que ele conseguiu fazer essa conexão? Eu já coloquei direto o lema aqui. Então, para I entre 0 e N maiúsculo, você consegue reescrever a opinião do agente zero no tempo t como sendo uma média ponderada em que os pesos são os valores do modelo Sherry-Andrick. Em particular, como está ali embaixo, você tem que eta t de 0, essa soma em z de xi de y vezes o valor do modelo de Deform inicial, eta 0 de y. Então, o que é que acontece? É claro que eu omiti alguns dados aqui, então tem toda uma construção antes de enunciar esse lema, mas o resultado principal que eu queria mostrar é esse. Você consegue saber o comportamento do modelo de Deform no tempo t a partir do comportamento no tempo inicial. E o tempo inicial é muito conhecido, é o uniforme 0,1. Nós temos muitas propriedades do uniforme 0,1 que você pode extrair. Então, esse foi o resultado que facilitou basicamente todas as demonstrações. E a gente consegue estender isso
não só para a origem, mas para qualquer sítio X. Θt de X, você consegue descrever de novo como uma média ponderada de um modelo com os pesos sendo do modelo de Sherrin-Drink, mas transladado. Tá? Que aqui também eu vou omitir alguns detalhes. Então, isso aqui foi o principal que ele fez, e isso facilitou muito as demonstrações. Só para alguém ter, para que vocês tenham uma ideia de como é que ocorre, para fazer as demonstrações, ele sempre reescreve a opinião do agente X no tempo T, como sendo essa média ponderada no tempo zero, e a partir daí ele consegue extrair propriedades para mostrar se converge ou não. Então, isso é muito interessante, porque ele sempre retorna ao que acontece inicialmente no modelo. E aí, então, ele provou que o valor crítico do modelo de Defuan é meio. Então, para θ menor do que meio, você vai ter um limite das opiniões e a configuração vai satisfazer isso aqui. Tá? A diferença ou vai ser zero ou vai ser maior do que θ. Então, basicamente, para θ menor do que meio, você vai ter formação de comunidades no modelo de Defuan. Então, todo mundo ali vai ter consenso em suas comunidades separadas, como a gente viu na simulação inicial, que tinha 2 comunidades. E para θ maior do que meio, você tem consenso e todo mundo tem a mesma opinião, que é igual a meio. Que não, coincidentemente, é a esperança da Uniforme 01. Aqui é um resumo do resumo, tá? As ideias da prova é que nós utilizamos resultados de teoria de probabilidade, utilizamos fortemente a conexão dos 2 modelos, determinístico e estocástico, e construímos alguns processos auxiliares e algumas definições para poder facilitar nas demonstrações. Finalmente, capítulo 3, o que foi que nós decidimos fazer? Nós vamos agora modificar um pouco o modelo de Defuan para poder testar o quão fortes são esses resultados. Então, nós mostramos que para Z há uma convergência, com o modelo de Defuan começando com o uniforme 0,1, mas a pergunta é, até que ponto? O quanto eu posso mudar essa distribuição inicial e ainda assim manter o resultado de consenso no modelo de Defuan? Essa é a ideia do capítulo 3. Originalmente, foi de um artigo na tradução Dinâmica de Opinião e Formação de Consenso no modelo de Defuan com extremistas e moderados na população, de Luca Marconi e Frederico Secconi, acredito que seja essa a pronúncia, de 2020. E o que foi que eles fizeram? Eles mudaram a distribuição inicial do modelo de Defuan para incorporar a população extremistas e moderados. Quem seriam esses extremistas e moderados? Extremistas são pessoas que têm opinião ou 0 ou 1, ou seja, nos vértices do espaço de opinião. E moderados são as pessoas que têm opinião dentro deste intervalo, ou seja, que a opinião deles pertence ao 0 ou 1 aberto. E aí você basicamente muda a quantidade de extremistas e de moderados na população para ver qual é o valor crítico de moderados que faz com que o modelo alcance consciência. Ou seja, até que ponto nós podemos mudar essa distribuição de forma inicial e ainda assim manter o consenso no modelo de Defuan. Eles performaram algumas simulações de diferentes configurações para poder analisar isso. Então, primeiramente, nós replicamos esse experimento. Eles fizeram inicialmente utilizando NetLogo e nós replicamos no Python para poder testar o código e depois estendemos o modelo para outros espaços. Como que aconteceu? Nós consideramos 4 configurações do modelo de Defuan baseado nos 2 parâmetros, Mi, que é o parâmetro de influência, e θ, que é de tolerância. E quais são essas 4 configurações? Eu não sei se dá para enxergar, mas é a debilidade, que é a configuração em que você tem uma baixa tolerância e baixa influência, então Mi e θ assumem valores 1/4. Tolerabilidade, que você tem uma baixa influência, mas uma alta tolerância, então Mi é 0,25, que é 1/4, ou seja, você não muda tanto de opinião, mas você escuta muita gente porque o θ é igual a meio. Susceptibilidade, que quando você tem uma baixa tolerância, mas uma alta influência, então você não escuta muita gente, seu θ é 1/4, mas você muda bastante quando você escuta. Seu Mi é 0,5. E centralidade, em que os 2 parâmetros assumem o valor meio. Você tanto escuta muito quanto você muda de opinião facilmente. Como eu disse, nós fizemos as simulações em Python. Foi no gráfico completo, como no artigo original. Para cada configuração, a gente rodou 10.000 interações e repetimos 50 vezes para tirar as médias. E coletamos o desvio padrão, a média de opinião, o número de extremistas na população, a proporção de agentes com opinião menor do que 0,25 ou maior do que 0,75 na população e a distância máxima entre os agentes, que originalmente não estava no artigo. Além disso, nós variamos o modelo de moderados na população de 50 até 350. Então, como é que aconteceu? Primeiro eu fixo uma população com 50 moderados e o restante extremistas,
e eu rodo o modelo para as 4 configurações que eu disse e extraio os dados. Depois eu faço a mesma coisa para 51 moderados. Depois eu faço a mesma coisa para 52, 53 até 350, para poder encontrar esse número crítico. Então aqui estão os resultados, tá, para o gráfico completo. Não sei se dá para enxergar daí, mas esse valor em que há essa queda brusca no desvio padrão, esse primeiro gráfico é da média do desvio padrão. É a média porque a gente rodou 50 vezes para cada um, então depois tirou a média. Vocês podem ver que esses gráficos verdes e azul, o verde e azul representam as configurações tolerabilidade e centralidade. Basicamente são as duas configurações em que θ é igual a meio. E quando o valor de moderados alcançou 200, dá para ver que tem uma queda brusca no valor do desvio padrão, até o ponto em que chega a zero quando temos 250 moderados na população, que é exatamente 50% da população. Então, o desvio padrão caiu a partir de 200 bruscamente e em 250 zerou. Então nós consideramos como 200 um valor crítico para essa população. À direita nós temos a proporção média de agentes com opinião menor do que 0,25 ou maior do que 0,75. Ou seja, quando esse valor chega em zero, significa que todo mundo está no intervalo central de tamanho meio, né? Que é o intervalo que vai de 0,25 a 0,75. Para as configurações tolerabilidade e centralidade, o valor de θ é meio. Então, quando esse valor chega a zero, significa que a população alcançou compatibilidade, ou o consenso que foi definido inicialmente por Lanchier. Então, esse gráfico é muito importante porque nos diz o valor em que a população alcança a compatibilidade. Nos dois gráficos, você pode ver que o comportamento do gráfico vermelho e laranja são iguais, tá? Porque θ é muito baixo, então basicamente não alcança consenso. E os gráficos verde e azul também são bem semelhantes. Com 200 tem uma queda brusca, 250 esse valor zero. Então 250 também vai ser um valor especial para a gente, que é quando alcança consenso. Você não precisa de 100% moderados para ter consenso no modelo de Defuan no gráfico completo. Os outros dois gráficos são à esquerda a proporção de extremistas na população depois da simulação. Vocês podem ver que facilmente é zero. A partir de 50 moderados você já não tem extremistas no final da simulação. E isso é bem esperável porque você não, de acordo com a dinâmica do modelo de Defuan, você não pode aumentar o número de extremistas. Só diminuir, porque os dois são um ponto médio. Não tem como alguém ir para 0 ou ir para 1. Então, de fato, a gente espera que só diminua. E o surpreendente aqui é que temos alguns pequenos picos, igualzinho ao artigo original, quando você tem 300 moderados, mas são bem pequenos mesmo, a proporção é muito pequena ali, 0,001. Então, para dizer que um ou outro extremista ainda fica vivo na população. E por fim, nós coletamos a média da distância máxima de agentes só para poder ratificar o que nós já temos na proporção aqui menor do que 25 e maior do que 75, que é só para confirmar. E basicamente o comportamento é igual, então com 250 realmente temos consenso no modelo. Então, essa foi a nossa conclusão. O código está funcionando, então agora nós vamos mudar o cenário social e vamos rodar o modelo em Z. Então, para Z, consideramos a mesma configuração, repetimos da mesma forma o experimento e também foi para 500 agentes. Lembrando que para Z, o espaço social é mais limitado, você só tem 2 vizinhos, a não ser os extremos que só tem um. Então, nós não esperamos o mesmo comportamento porque a dinâmica é muito mais lenta. Você só pode ser influenciado pelos seus 2 vizinhos diretos. E se, por exemplo, você já começar com 2 vizinhos com opinião diferente da sua maior do que θ, você vai ficar com a mesma opinião sempre, né? Então, é muito mais limitado o cenário social aqui. Diferentemente do estudo original, nós começamos com 0 moderados e fomos até 500. Isso aqui foi mais para poder testar o código, porque espera-se que com 0 os valores da estatística sejam o máximo, né? O desvio padrão seja meio, só para ver se está funcionando mesmo. E fomos até o máximo, justamente porque não esperamos um comportamento diferente, né? Como o espaço é bem limitado, espera-se que sejam necessários muito moderados para poder realmente influenciar a população para um consenso. Aqui nós temos os 2 gráficos, vocês podem ver que o comportamento é bem diferente do inicial, nós não temos nenhum momento com uma queda brusca, é uma queda um pouco lenta aqui à esquerda do desvio padrão, tá? Vai bem devagar e só alcança 0 quando nós realmente temos 500 moderados. Então, não há um valor crítico tão forte, mas para que não fique sem valor, nós consideramos a centena em que houve a maior queda do desvio padrão. E nesse caso, se eu não me engano, foi 300. Então, a partir de 300,
você começa a ter uma influência maior em Z. Já a proporção de agentes com opiniões maior do que 75 ou menor do que 0,25 tem um comportamento também devagar. Tá? É uma queda que vai devagar até zero. E vejam que só alcança zero quando está muito próximo de 500. Tá? Diferente também do gráfico completo, que foi com 250. Então, de novo, é realmente necessário que você tenha uma população de basicamente moderados para que tenha consenso. Da esquerda agora é a presença de extremistas na população. A queda é bem devagar. Tá? Só alcança zero quando você tem basicamente 500 moderados. E o da direita é a média da distância máxima. Permanece em 1 para as configurações aqui θ é 0,25. Eu não dei muita atenção a essas configurações porque o valor de θ é muito pequeno, não possibilita consenso. E para as configurações aqui θ é meio, tem uma queda a partir de 400, mas só chega a zero mesmo quando nós temos 500 moderados. Então, para o modelo em Z, é esperável que só tenha consenso mesmo quando você tem basicamente 500 moderados. E isso é uma característica da uniforme 0,1, né? A probabilidade de alguém ter opinião 0 é 0, se você pegar o zero isolado, porque ele não é um intervalo, não tem medida. Então, basicamente, você espera que a maioria esteja lá dentro mesmo, fortemente lá dentro do intervalo 0,1. Então, para Z, esses foram os resultados. Finalmente, nós fizemos agora outra extensão, só que um pouquinho diferente. Nós agora vamos voltar a trabalhar com o gráfico completo, mas vamos considerar um modelo com opinião bidimensional. Então, agora, no modelo de Defuan, você tem duas opiniões. E você pode pensar que a interação ocorre com dois temas diferentes. Nós vamos discutir tanto política quanto religião. Então, essa é a ideia da extensão para opiniões bidimensionais. Não confundir, agora o que eu estou mudando é o espaço de opinião. O espaço social é o gráfico completo. Todo mundo interage com todo mundo. Só que agora as pessoas têm duas opiniões ao invés de uma. Então, gráfico completo. Nós temos opiniões bidimensionais, que eu vou apresentar logo a extensão do modelo de Defuan, é o modelo de Defuan multivariado. Os extremistas agora, como as opiniões são bidimensionais, serão aqueles que estão nos vértices do quadrado unitário. Então, antes a opinião inicial era uma uniforme 0,1. Então, o espaço de opinião era o intervalo 0,1. Agora é o quadrado unitário, porque são duas opiniões. E os extremistas são aqueles que estão nas bordas do quadrado, nos vértices do quadrado. E os moderados são aqueles que têm opinião dentro do quadrado, semelhante ao que nós temos com a dimensão. Como mudamos a dimensão, a norma considerada vai ser euclidiana também para L2, só para fazer as devidas adaptações. Então, esse é o modelo multivariado, modelo de Defuan multivariado. Então, podem perceber que a dinâmica é exatamente a mesma, só fizemos as devidas adaptações, que foi mudar a norma, aqui agora a métrica é euclidiana, L2, e chamamos o nosso parâmetro θ de tal, para não haver confusão. Tá? Alguma dúvida? Então, nesse modelo, sempre que há interação, há mudança nas duas opiniões. Eles interagem nas duas opiniões. Aqui tem um mapa para ilustrar a distância dos agentes aos vértices, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Então, quanto mais está distante do vértice, ele fica verde. No caso, seria amarelo, mas que está verde. E quanto mais próximo está, ele fica azul escuro. Então, isso aqui é para a gente poder enxergar um mapa do que seria o extremismo. Quanto mais próximo de uma opinião extrema alguém está, mais azul vai ficar ali no mapa. E quanto mais próximo de uma opinião moderada, mais verde ou amarelo vai ficar dentro deste mapa. E claro, você pode ter uma pessoa que é extremista, mas só para uma opinião. Se você tomar o X como opinião política e o Y como opinião religiosa, a pessoa pode ficar à direita do X, mas ficar no meio do eixo Y. Então, a pessoa que é extrema só para uma das opiniões. Tá? E, de novo, como mudamos o espaço de opinião, nós mudamos também as configurações. Tomamos como base para definir as configurações a maior distância do espaço de opinião. A gente chama essa distância de D, e no caso do quadrado unitário, essa distância é a raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Então, a maior distância que alguém pode ter nesse cenário do modelo de Defuan é a raiz de 2, que alguém está no vértice 0, 0 e outro está no 1, 1, por exemplo. Eles alcançam, então, a distância máxima. E fizemos 3 cenários. Debilidade, em que a tolerância é baixa. Fixamos μ, claro, como meio. E variamos θ, que nesse caso é tal, de acordo com D. Eu tomei 1/4 da distância máxima para a configuração debilidade, metade da distância máxima para a configuração centralidade e 3/4 dessa distância para a configuração flexibilidade. De novo, esta terceira configuração é mais como um teste.
Porque nesse caso aqui, tal assumindo esse valor é aproximadamente 1. Então, se você começar com uma população que só tem extremistas, eles vão conseguir interagir, porque a distância é 1. Então, só extremistas vai conseguir interagir nesse modelo de qualquer forma. Então, é mais uma verificação do código. Variamos o número de moderados de 0 a 500, com passos de 1, e os resultados foram... E coletamos os mesmos dados. Tá? Desvio padrão, média de opiniões, número de extremistas na população, com uma adaptação só na proporção de agentes, que no modelo unidimensional eu escolhi agentes que estavam com opinião abaixo de 25 e maior do que 75. Como nesse caso é bidimensional, eu escolhi agentes que estão fora do círculo central, com raio 1 sobre 2 a raiz de 2. Porque nesse caso o diâmetro do círculo vai ser d sobre 2, que é exatamente o valor de θ, para a opinião centralidade. Então, esse dado que eu estou coletando vai me dizer se a população alcançou ou não a compatibilidade. Basicamente é isso, a escolha desse raio foi para isso. Então, aqui estão os resultados. Em azul você tem a configuração centralidade, laranja, viabilidade e verde, flexibilidade. Verde basicamente não vai mudar nenhum, porque todo mundo pode interagir com todo mundo sempre, quase, né? E aí na azul, perceba que tem uma queda muito rápida do desvio padrão logo quando você coloca moderados na população. Então isso sugere que quando você trabalha com um modelo bidimensional, em que os agentes mudam as duas opiniões simultaneamente, facilmente você tem uma grande influência de moderados na população. Então aqui, logo quando colocou moderado na população, o valor do desvio padrão começou a cair bruscamente e próximo de 100 zerou. Então aqui a gente tem um consenso em que todo mundo realmente tem a mesma opinião. À direita, que é a proporção de agentes fora do círculo central, de novo, um comportamento muito semelhante, mas lembremos, nesse caso, o valor de θ para a configuração em azul é d sobre 2, que é a raiz de 2 sobre 2, é aproximadamente 0,7. Então aqui ele vai alcançar compatibilidade não quando o gráfico for 0, mas quando estiver em 0,7, que é aproximadamente para 50 moderados. Então com 50 moderados, nós já podemos dizer que todo mundo consegue interagir com todo mundo. E chegou em 100, todo mundo já tem a mesma opinião. Então aqui à esquerda, a quantidade de extremistas na população, que cai também bruscamente para todas as configurações. A influência é realmente muito maior. E à direita é a média da distância máxima, que quando chegou em 100 foi para 0 e mostrou uma pequena oscilação aqui depois. Mas, de novo, foi para 0. Então, o que foi que nós concluímos com essas simulações? Eu coloquei aqui uma tabela resumo para a gente poder enxergar. O modelo de Defuan, no gráfico completo com opinião unidimensional, alcança criticalidade quando temos 200 moderados e compatibilidade com 250. É engraçado que essa proporção se manteve quando nós refizemos as simulações para populações maiores. Então, quando tivemos, por exemplo, 1.000 agentes, de novo, com 500 nós tivemos compatibilidade. Então, isso aqui já sugere que essa proporção seja fixa. Talvez tenha um resultado teórico daí, que para o gráfico completo você consegue mudar a distribuição uniforme até esse ponto, em que 50% é extremista. Então você pode colocar talvez uma distribuição de probabilidade em que com valor P sobre 2, com valor meio é extremista e com valor meio é moderado. Ainda assim nós vamos ter consenso, pelo visto. Para Z, nós tivemos um resultado muito lento, então realmente, ao que parece, o resultado que foi provado é aquele. Não tem como você enfraquecer ou fortalecer muito, tá? Porque você precisa de realmente muitos moderados para alcançar consenso. E para o gráfico completo com opinião bidimensional, o comportamento é realmente acelerado. O que sugere que quando você interage com mais opiniões, para mudar mais opiniões simultaneamente, a influência dos moderados é maior na população. Tá? Lembrando, nesse caso, as duas opiniões, você interage para as duas opiniões simultaneamente. Porque você poderia ter um modelo bidimensional, mas em que ele só troca de opinião para um dos dois, e não as duas. Ou uma de cada vez, então o comportamento poderia ser diferente. Nesse caso não, as duas são simultâneas. E é isso, eu separei aqui as principais referências, tá? O artigo original de Defuan está aqui, para a segunda referência, dos anos 2000. Lanchier provou em 2012 o resultado teórico, Hagelston também no mesmo ano. Temos aqui outros artigos que são de extensões de modelo, com o último sendo a apresentação do modelo multivariável, em que Lanchier também conseguiu encontrar um valor, um limite inferior para a probabilidade de consenso. É isso, obrigado a todos.
perguntas, pessoal? Vamos lá. Eu me lembro, sim, um ótimo trabalho, excelente trabalho. Legal. Eu lembro que chegou num ponto onde vocês tinham estudado talvez mudar a distribuição inicial das opiniões. Já tem outros trabalhos nisso? Tem. Né? Tem. Essa referência de número 5 aqui, que foi do próprio Hegel, que fez junto com o Richard, eles conseguem estender o resultado teórico que foi provado no capítulo 2 para outras distribuições de probabilidade. Então, nós temos já consenso provado para a distribuição de probabilidade para modelo unidimensional. Então, para uma opinião, você pode aplicar diferentes distribuições que ainda vai haver consenso. Mas, nesse caso, são distribuições que têm algumas regras. Tem que ser limitada, a esperança tem que ser também finita, e aí eles convergem para um valor máximo entre a esperança ou brechas que você tem no suporte. Então, tem algo dessa forma assim. Você pode aplicar para diferentes distribuições, mas que sejam limitadas. 0,1. Não, pode ser uma beta. Vai convergir para a esperança Não, na beta. tô falando 0,1. Ah, sim. Isso, Mas acho que pode ser outra. Se a esperança for limitada, você consegue. Então pode ser uma que soma outros valores. Geralmente vai para a esperança da distribuição inicial. Tem esse comportamento. Nós não temos resultados teóricos para o bidimensional. Que só há esse aqui de Lanchier, que é um limite inferior. Mas não tem uma certeza de que vai ter consenso. Tem uma probabilidade. Isso sim. E talvez eu tenha perdido no capítulo 2, mas essa probabilidade de consenso, ela não necessariamente ou é 0 ou é 1. Ela pode ter valores intermediários ali. Sim. Tanto é que na dissertação eu ploto um gráfico para diferentes valores de um parâmetro lá, e a probabilidade de consenso vai aumentando. O que você chama de criticalidade é quando essa probabilidade deixa de ser 0. Não nesse caso. O que eu chamei de criticalidade é quando... você pode interpretar dessa forma. Não coloquei dessa forma, mas sim. É quando você vê um comportamento em direção ao consenso. Que é quando rapidamente a população se aproxima. Mas foi só de simulação. Não fiz um teórico, não. De criticalidade. Mas você pode ver dessa forma. A probabilidade vai aumentando, de fato. Se aproxima do consenso. Isso porque para um determinado valor do θ, vai ser 0, 0, 0, aí E depois... existe um ponto a partir do qual deixa de ser 0. Sim. É a partir desse θ mesmo que a gente faz que eu plotei o gráfico. Então, mais vai aumentando, você pode dizer qual é o valor de θ para o quadrado unitário, etc. Para um quadrado de lado L. Você escolhe onde é que você vai colocar suas opiniões. E aí você tem essa probabilidade. Certo. E uma outra questão que eu estava pensando. Você tem mais ou menos uma noção de como que a geometria do espaço vai influenciar? Porque, por exemplo, eu estava pensando no R1. No R1, pega um extremista. As pessoas que estão à distância meio dele, né, você está pegando a distância meio do espaço. Né? Sim. Você pega metade do espaço. Certo? Se eu tenho o ponto zero, existe metade do intervalo 0,1 que está à distância meio. Sim. Agora, no R2, vai ser raiz de 2 sobre 2. Né? Se você pega um círculo de raiz de 2 sobre 2, você entrar na origem, não dá metade do quadrado, dá menos. Sim. Dá... Sim. Pi sobre 8, vamos ver assim. E aí... Então, eu achei que ia acontecer o contrário do que você falou, porque para cada extremista, você tem um menor número de moderados interagindo com ele. Certo? Um volume menor. Sim. Então... Você falou que converge mais fácil na dimensão 2 do que na Com dimensão... opiniões bidimensionais. O que pareceu das simulações foi que a influência foi maior porque com menos moderados você conseguiu chegar no consenso. É estranho, mas não tanto por causa da dinâmica do modelo. A dinâmica do modelo já favorece a extinção de extremistas. Uma coisa que a gente poderia fazer é pegar, ao invés de número de extremistas, né, número de agentes, por exemplo, com opinião 0,1 ou no vértice, seria separar em regiões, para poder entender mais como é que está acontecendo. Então, ao invés de pegar só quem está no extremo, pegar quem está numa região ali ao redor de cada vértice. Mas a opinião parece convergir mais rapidamente, talvez porque eles troquem as duas opiniões simultaneamente. Não sei, talvez isso influencie. Como você mede distância. Porque eu peguei a métrica euclidiana e as duas estão sendo alteradas ao mesmo tempo. Uma sugestão que a gente até discutiu seria fazer um modelo em que a pessoa tem K opiniões, mas elas só interagem com algumas. Aí você adicionaria outro parâmetro no modelo para definir o quanto ele iria trocar com a outra pessoa.
O que é um pouco plausível, né? Na sociedade você pode ter alguém que seja extremista em uma área, aquele cara ali, por exemplo, é de extrema-direita, mas ele tem um papo legal de religião. Então eu consigo conversar com ele de religião, mas não de política. E faz sentido. Então por isso que você, apesar de ter cada opinião, você não interage com todas. E aí talvez tivesse um comportamento diferente. Talvez um comportamento um pouco mais lento, não sei. Mas acredito que seja pela forma que a gente definiu, pela métrica mesmo que foi aplicada. Que são as duas opiniões mudando conjuntamente. E isso talvez influencie mais. E é isso, né? Se você tem um extremista, basta uma interação para que ele deixe de ser extremista. Ele pode ter uma opinião próxima do extremo, mas extremista em si ele já não é mais. Então facilmente você vai ter um aumento de moderado na população. Facilmente, basta uma interação. Claro. Então talvez seja também por causa disso, mas nada teórico foi afirmado aqui ainda. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma. O que me pareceu é que esse modelo ou uma máquina de geração de consenso, ou gera mini consenso, ou seria uma certa... Eu não sei, mas seria como que melhor termo fala, mas gera duas modas. Eu tenho um corpo de um lado e um corpo do outro. Aparentemente não parece ser apropriado, por exemplo, para modelar eleições, em que a dinâmica de opinião fica variando ao longo do tempo, sobe, desce, fica caindo, porque isso parece que é tudo indo em uma certa direção. O que eu teria de pergunta é em que esse modelo já chegou a ser aplicado em alguma situação? Não que eu saiba. Eu não cheguei a procurar artigos com aplicação. Eu sei que quem criou o modelo, o próprio Defuan, escreveu 2 artigos acerca da dinâmica de opinião relacionando com psicologia. Então eu acho que ele tem uma aplicação, mas eu não sei se foi o mesmo modelo. Não cheguei a ler, foi neste ano que foi publicado. Mas eu não sei se já tem alguma aplicação ou com dados reais, não sei. Eu sei que tem variações, né? Por exemplo, já tem um modelo que você varia o valor de mim de acordo com o tempo, então que é o quanto a pessoa vai trocar, vai interagir, e eu não sei se tem para teta, mas existem sim variações que as pessoas fizeram para tentar incorporar essa dinâmica mais próxima do real. Então teria variações, por exemplo, que não ocorrem nem em consenso ou uma clusterização? Não, talvez no multivariado, talvez, mas nesse geralmente é assim, nós temos formação de comunidades, né? Ou todo mundo tem, ou a diferença é 0, ou vai ser maior do que teta. Então, realmente são comunidades que são formadas. Pela dinâmica mesmo da interação, né? Que os dois se aproximam num ponto médio. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal que está online, tem alguma pergunta? Deixa eu ver se a mensagem aqui. Eu tenho uma pergunta, verdade. Qual que é a importância de ter um relógio Poisson? Por que eu não podia fazer dos naturais e eu só tenho uma aresta ao acaso? Você pode. Inclusive na simulação é assim, mas acho que o Poisson é mais por causa do tempo contínuo, né? Você usa a cadeia de Markov. Questões de formalização e para demonstração. Isso. É só mesmo para isso. Porque daria para simplificar e você demonstrar de forma simplificada, talvez. Mas os resultados realmente consideram o natural, que a cadeia de Markov é tempo contínuo. Se quer trabalhar com uma coisa contínua, tem discreta é complicado, né? Meio curioso. Ok, sim. Certo, então agradecer novamente o Luca. Sobre os seminários, a gente está sem uma próxima apresentação, então eu não gostaria de saber se alguém ou teria interesse em apresentar mais, ou conhece alguém. Conheço. Tem alguém defendendo agora também? Não, 2 meses tá pronto. Você vai defender a sua... Dia 24, já terça-feira. Pode ser daqui a 2 semanas? Pode. Vou ver. Então vou ver. Vou ver se daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas eu posso fazer. Ah, então tá ótimo. Você quer fazer? Eu vou fugir. Eu não gosto pelo nome, né?
Isso a matemática, quer apresentar? Aí, Ei, o Lucas Afonso, ele já vai apresentar no seminário de física. Eu tentava te perguntar se algum dia eu Qual é a tiver uma aplicação do seu trabalho? Ele tem.